24, versículo 36, né? Capítulo 24, versículo 36, a gente vai observar que Jesus, após, né, ele se encontrar com aqueles discípulos no caminho de Emaús, e aí no momento que ele está partindo o pão, né, aqueles homens vêm, como eu comentei semana passada, vem à mente deles quem? Ele, lembrando daquele fato, ele, ao partir o pão, aí eles sentem no coração, bem que quando ele estava falando no caminho, dava aquele negócio no nosso coração, mas a gente não conseguia, né? E aí, quando eles entenderam o que eles fizeram, no mesmo instante, eles voltam, né? Eu acho, talvez, no meu pensar, assim, acho que eles nunca devem ter caminhado tão rápido na vida deles para levar uma notícia como eles fizeram, né? Ao estarem ali naquele momento, naquele final de tarde com Jesus, ali tomando a ceia, né? No período dos pães asmos. E aí, quando eles chegam lá, começam a falar, e aí alguns já estão dizendo, não, mas Simão já havia visto Jesus. Simão, além das mulheres, já os viu. E aí eles estão contando ali os fatos, versículo 36 até o 43. Alguém pode ler para a gente? Lucas 24, 36 ao 43. Um voluntário ou uma voluntária, por favor. Lucas 24, 36 ao 43. Posso ler, irmão? Pode, fique à vontade. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda tão cheios, estavam de alegria e de espírito. E ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhe, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês? Era necessário que cumprisse tudo que há a meu respeito está escrito na lei de Moisés, não nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, eu envio a vocês promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu a mão e os abençoou. Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam consistentemente no templo louvando a Deus. Obrigado, Afonso. E aí um ponto que a gente já vai ver, uma palavra-chave, né? De uma mudança, saindo de uma perspectiva duvidosa, alarmada, aterrorizada, né? Alguns termos usados aqui, a gente vai ver uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Em outras palavras, a gente vai ver a restauração plena de quem? Desses homens. Eles estão de um jeito, né? Versículo 36, e ao final de Lucas, do capítulo 24, nós vamos ver esses homens de uma outra maneira. O pensar, a conduta deles vai estar de uma maneira diferente. Agora, um ponto para a gente trabalhar a partir daqui do versículo 36, se você quiser acompanhar comigo lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, Jesus, ele é muito duro, né? Provavelmente nesse mesmo contexto aqui de Lucas, só que lá em Marcos, Jesus ele é bem
assim, ele vai censurar eles da seguinte forma, como diz lá, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então, como a gente viu no contexto de Lucas, né, as mulheres foram, viram, Pedro chegou lá, também viu o túmulo vazio, tanto que isso teve um grande alívio para o coração dele, como a gente viu lá no capítulo 24, versículo 12. Só que no contexto de Marcos, ele trabalha a ideia da quê? Ele exorta de uma maneira mais dura, por causa do quê? Da incredulidade, né? Da incredulidade. Um dos temas que são bem abordados no final de Hebreus, né, que o autor exorta, é para que eles não caiam na incredulidade. E é um ponto que a gente pode ver, porque a incredulidade ela vai trabalhar o contrário da o quê? Da restauração. Um discípulo incrédulo é um discípulo que não vive a fé em Cristo, não é verdade? Um discípulo incrédulo, ele vai ouvir, como diz as mães, né? As mães das antigas, vai entrar pelo ouvido e vai sair por onde? Pelo outro. Ele vai se satisfazer em ir aos domingos ao culto, deixou lá a sua oferta, ele volta para casa e está tudo bem. Que venha o próximo domingo. Mas nós precisamos entender que Jesus não veio para colocar os homens nessa condição. Jesus veio para mudar, seja o nosso modo de pensar, o nosso agir, né? Mas principalmente o nosso futuro eterno. Mas para que isso aconteça, aquele que se dispõe a estar caminhando com Jesus, como esses homens caminharam, e como nós estamos caminhando hoje, não pode, né? Não podemos, na realidade, sermos tomados pela incredulidade, porque ela é avessa à fé, ela é avessa à obediência. E por que Jesus é tão assim, duro, como a gente vê no contexto lá de Marcos? E aqui no momento que eles estão falando, você vai ver por várias vezes Jesus exortando eles. Versículo 36. Falava ainda estas coisas, de quem eles, os dois que chegaram, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, junto com os outros que estavam com 11, né, com os 11 lá em Jerusalém, falava ainda estas coisas, versículo 33, 34, 35, quando Jesus, de repente, olha aí, tá eu e você aqui no início de estudo, como a gente estava conversando, né, Afonso? Aí, quando eu olhei, 19:4, e aí vai Jesus, chega bem no meio da conversa, a gente não ia ficar surpreso? Por quê? Porque eles estavam ali focados naquele assunto que eles estavam tratando, quando, de repente, eles ouvem aquela voz que eles andaram durante 3 anos. A paz seja convosco. Com certeza, pelo susto, né? A Sara pode dizer melhor, eu, assim, qualquer coisa, eu já tomo um susto, eu dou um pulo daqui, um pulo dali. Mas, rapaz, por que você está me assustando, mulher? Aí, eu imagino a cena desses homens. Jesus chegando ali do nada, a paz seja convosco. O coração saltitando, aquela cara de pavor. Aí, olha um ponto, versículo 37. Eles, porém, surpresos, mas olha outra palavrinha que expressa, atemorizados, a ideia de alarmados, assim, o coração. Então, aquele como se fosse um susto, porque eles não esperavam por isso, e era justamente isso que Jesus queria causar. Por quê? Porque há tantos, como a gente vai ver mais para frente na leitura que o Afonso fez, a gente vê que Jesus estava preparando eles para o quê? Para isso. Só que tem um detalhe que a gente trabalhou, Lucas todinho, só que eles não vão ter o entendimento. Então, eles ficaram atemorizados, ficaram assim, aterrorizados, em outras palavras, também poderia ser traduzido, alarmados, né? Porque acreditavam estar vendo um espírito. Eles não acreditavam que era Jesus. Aparentemente, o tamanho do pânico que tomou deles, eles não conseguiam realmente ver que era Jesus. E Lucas, ao escrever, provavelmente ele ouviu esses homens. E ao descreverem essa cena, era justamente isso que eles colocaram. Ó, a gente achava que era um espírito. Versículo 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que estáis perturbados? Né? Ou seja, agitados, como se eles não conseguissem assim entender o que estava ali na frente dele, que é natural.
Talvez eu e você, no lugar deles, teríamos agido até igual ou até mais do que eles agiram. Mas aí que está o ponto. Jesus justamente trabalha essa questão porque ele vinha falando, ele vinha falando, ele vinha falando. Agora, é claro, eles não estavam entendendo. E olha o que ele diz no final do versículo 38. E por que sobe dúvidas ao vosso coração? O que seria a ideia de dúvida? Incerteza. Será que é Jesus? Será que é o Espírito? Será mesmo que é ele? Então, olha a dúvida pairando. E um outro ponto também que me faz refletir sobre a questão de dúvida, lembra quando as mulheres viram, lá no capítulo 24, aqui mesmo, no versículo 11, tais palavras lhes pareciam como um delírio. Uma outra questão é dizer como se fosse loucura, e não acreditaram nelas. Então, talvez Jesus trabalhando a ideia de dúvidas sobre a própria ressurreição. Ao ver em xeque o Simão tendo visto, como eles estavam compartilhando agora, no versículo 34 e 35, como nós vimos na aula passada lá, na aula retrasada, no capítulo 24, no versículo 11, que eles dizem que era uma palavra de delírio, e aí que vem um ponto importante. Jesus diz, olha, por que está pairando no vosso coração a dúvida? Aí talvez a dúvida dele seja justificável, só que no meu e no seu caso, ela não é justificável. Se agirmos, né, com dúvidas. Por quê? Porque nós estamos agora de frente para toda a história, todo o relato. E eu e você somos testemunha um dos outros, que nas 50 aulas até aqui, que estudamos desde o capítulo 1 até agora, do capítulo 1 até o 24, nessa parte final, nós temos visto por várias vezes Jesus fazendo o quê? Ele declarando a necessidade de ele ser entregue, a necessidade de ele ser morto, que ele vai ser sepultado, mas que no terceiro dia ia acontecer o quê? Ele iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar. Lembra a expectativa que aqueles dois homens no caminho de Emaús estavam na esperança? Olha lá, acompanha comigo o capítulo 24, versículo 21. Olha a expectativa que eles tiveram, como vimos na aula passada. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir, de restaurar a quem? A Israel. Depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que alguma das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de quem? O corpo de Jesus. E mesmo assim, as mulheres tendo declarado o que eles fizeram, eles não acreditaram. Por isso que Jesus está perguntando, versículo 38, por que sobem dúvidas ao vosso coração? Não é para ter dúvida, é para ter certeza. E olha só o que ele faz, versículo 39, vede, e aí ele vai começar a dar uma sequência de ordem, para que de fato eles observem. Então ele estende a mão diante deles e diz, vede as minhas mãos. Com certeza ele mostrou os pés, também perfurados. Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E aí outra ordem, além de ver, apalpai, ou seja, peguem, toquem, né? Apalpai, não somente apalpai, verificai. Verificai por quê? Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então, o espírito não tem isso. E aí é uma questão justamente de quê? De que eles pudessem, eu vou trazer daqui a pouco um textinho que a gente vai observar João falando lá, mais ou menos uns quase 60 anos depois desse fato, ele, ao escrever uma das suas cartas, ele vai descrever justamente isso. Mas eu vou ler aqui mais para frente. E Jesus está fazendo o quê? Para que eles possam ter questão de ver. Sabe por quê? Porque no futuro, quando eles começarem a estar pregando, daqui a alguns dias, quando eles começarem a pregar, eles vão dizer que ninguém disse. Eles vão afirmar que eles viram. Ninguém disse. Dona Maria Helena, aqui eu sei que a senhora anda com Jesus. Olha, eu vi, me disseram isso.
Não, ninguém disse. Eles viram. Então, tem respaldo. Aquilo que eles falaram não é porque disseram para eles. Eles foram testemunhas oculares do fato. E isso ia dar mais peso em relação ao quê? Aquilo que eles estavam ensinando. Logo, como a gente vê até no finalzinho de Marcos, né, capítulo 16, versículo 20, que além desse respaldo do testemunho, os sinais, né, confirmavam a palavra. Então, o testemunho do ensino, mas a forma como Deus se manifestava através de quem? Daqueles homens, por meio dos sinais que se seguiam, né? Como fala no contexto de Marcos. E ele continua, versículo 40. Versículo 39, porque um espírito não tem carne nem ossos, como o vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou. Então, ele vai lá, colocou os pés à disposição, colocou as mãos e estendeu. Eu imaginando a cena, ele esticou a mão, ou assim, com a palma aberta, ou de uma maneira deitada, com as mãos assim, para que eles pudessem o quê? Pegar. Ele poder ver. Rapaz, isso não é maquiagem, não. É um furo mesmo. Isso aqui é uma cicatriz na mão dele. Então, para que eles pudessem visualizar. E aí, um ponto importante, olha o tamanho assim como eu poderia dizer, da euforia misturada com temor, né? Como se, o que está acontecendo aqui? Versículo 41. E por não acreditarem, olha só, ele colocou os pés, ele colocou as mãos à disposição para que eles pudessem tocar e apalpar. Mas o que aconteceu ainda com eles? Eles, tomados com aquele grande susto que eles tiveram, a paz seja convosco. E por não acreditarem eles ainda, aí ele vai usar dois termos bem interessantes. A ideia da alegria, uma euforia, assim como já tivesse aquele medo, aquele pânico, aquele alarme, né, do a paz seja convosco. E aí eles já estando mais eufóricos e estando admirados, Jesus lhe disse, tem alguma coisa para comer? Bem, se ele não é um espírito, ele mostrou as mãos, eles já não estavam acreditando tanto, mas já estavam assim, ficando mais alegres, mais admirados. Aí Jesus diz, não tem uma costelinha de tambaqui aí? Tem algum pedaço de peixe, um jaraqui frito, né, por aí? Aí eles, versículo 42, então apresentaram um pedaço de peixe. Então deram um pedaço de peixe para um bom galileu, né? Nascido ali próximo do mar da Galileia, é que nem um amazonense. Ou seja, a gente ir na casa de um amazonense, ele não tiver peixe, né? Ele pode não ter frango em casa, mas peixe. Então, era como se fosse na casa de um galileu, né? Pessoas que moravam naquela região lá no norte de Israel, e ao ter o mar da Galileia ali com toda a sua fartura de peixe, não ter peixe para que eles pudessem comer. E o que eles fazem? Eles dão, né, um pedaço, eles apresentam um pedaço de peixe a quem? A Jesus. E para que eles pudessem, assim, ficarem mais aliviados, o que Jesus fez? 43? E ele comeu na presença deles. Isso para quê? Para que justamente eles entendessem quem estava na frente deles ali era Jesus. Não era um espírito, porque primeiro ele não poderia... não come, né, irmão? Justamente, não dá despesa, né, Afonso? Aí nesse caso aqui, eles estavam comendo, né, e deram um pedaço para Jesus, e o que Jesus fez? Jesus comeu, fez questão para que pudesse comer na frente deles. Para quê? Para que aí eles pudessem acreditar. E aí entra na parte central de todo o livro, de todo o trabalho, a concretização da restauração de Jesus, é justamente o ponto que a gente vai observar agora, olha só, versículo 44. Depois de ele comer o pedaço de peixe, não dá para precisar, mas aqui falou um pedaço, não sabe se é uma banda de tambaqui ou não, irmão Azemar? Mas eles apresentaram um pedaço, Jesus comeu na frente deles, e a seguir Jesus lhe disse, são estas palavras que eu lhe falei, que eu vos falei, estando ainda convosco. E aí ele vai dizer, que palavras são essas? Que ele passou 24 capítulos, né, lançando a mente, aos olhos,
aos ouvidos, para que eles pudessem absorver. E aí, como as mães costumam dizer, aí o menino chega naquela determinada fase que começa a sentar a poeira do juízo dele, aí ele vai fazendo as coisas direitinho. Aquilo que a mãe ensinou, aquilo que o pai disse, e aí vai baixando aquela poeira do juízo, aí pronto. Aí agora ele vai dali para melhor. Então, Jesus ensinou. Só que esses ensinos, eles não estavam aonde? Assentados no entendimento deles. Eles não tinham entendimento a respeito disso. Por isso, Jesus começa dizendo, olha, são estas palavras que eu vos falei. Foi essas palavras quando eu estava ainda convosco. E olha só, versículo 44, na segunda metade, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Por isso que nós vemos com a riqueza de detalhe. Por que Jesus, quando entrou em Jerusalém, não pegou aquele alazão branco grande, né? Para poder fazer aquela presença real? Não, porque a profecia lá de Zacarias dizia que era para entrar com o quê? Com um jumentinho, filha de uma jumenta. Porque no momento que foram tirá-lo da cruz, diferente dos outros ladrões, que levou 6 horas, cerca de 6 horas para que ele morresse na cruz, por que ele não teve seus ossos quebrados? Porque havia profecia lá em Isaías que dizia que ele não teria nenhum osso quebrado. Entendeu? Quando ele estava em frente das autoridades, ele ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, como também prega aonde? Lá em Isaías. Então, olha só, aqui a gente pegando 3 rápidos exemplos, a gente pode perceber o quê? Que justamente Deus cumpriu tudo aquilo que ele havia determinado. Sabe por quê? Porque esses homens, diferente de mim e de você hoje, que nós temos a revelação completa da palavra de Deus, eles iam pregar para os outros judeus, usando as profecias a respeito de quem? A respeito de Jesus. E esses judeus, como a gente vê lá em Bereia, né, como a gente, dando um spoiler do que a gente vai estudar lá na frente, né, lá no capítulo 17, que ainda nem chegou Atos, eu já estou puxando pela memória, só para você entender. Os judeus de Bereia, quando Paulo chegou para anunciar a palavra, eles examinaram o quê? As Escrituras. Entendeu? Porque essa era a base deles de ensinar. Eu e você hoje, a gente roda para Lucas, vai em Atos, pega Colossenses, Gálatas, Romanos, aí traz para Mateus, falando a respeito de Jesus. Eles não. Eles usavam o quê? A revelação do Velho Testamento, as chamadas profecias messiânicas que falavam a respeito de quem? De Jesus. E aí, se esse judeu quisesse confirmar, ele ia olhar onde? Nas Escrituras, nos rolos. Moisés, os profetas e o Salmo, fazendo uma referência dos 3 grandes blocos do quê? Do Velho Testamento. Em outras palavras, aquilo que a lei pregava, aquilo que Deus deixou através dos profetas, inclusive do próprio Salmos, fala a respeito de quem? A respeito de Jesus. Então, olha só o respaldo, né? Eles tinham base agora para pregar. E ele continua, versículo 45. Então, aí agora, aquele trecho que a gente citou por várias vezes no decorrer de Lucas. Então, lhes abriu o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. E aí começou a ligar os pontos. A Sara é professora de educação infantil, né? E aí a gente vê muitas vezes nas atividades, quando os alunos são pequenos, vai fazendo aquele, faz um gato, desenho de um gato com os pontinhos, né? E aí a professora diga, começa aqui com o pontinho 1, e aí ele vai com o lapisinho, vai ligando todos os pontos, no final que ele liga todos os pontos, tem a imagem de quê? Tem um gatinho lá. Aí ele, poxa vida, olha a surpresa, era um monte de pontos, mas a partir do momento que vai ligando um com o outro, o que acontece no final? Eles veem o resultado. E é justamente o que aconteceu com esses homens. Jesus foi, ressuscitou, quer dizer, ensinou, né, levou a palavra, pregou, foi entregue, se portou conforme a Bíblia diz, foi morto, sepultado, ressuscitou, está agora diante deles e agora, nesse momento final, eles estão ligando o último ponto e o que é que eles estão vendo? A compreensão da Escritura. E é justamente essa base que eles vão levar. Então, olha só como é que funciona a restauração de Jesus.
Um dia eu e você não estávamos alheios ao ensino de Cristo? Talvez a gente via as pessoas no contexto religioso, indo aos domingos, saindo de porta em porta, andando com a Bíblia, muitas vezes citando versículos. Ao estar longe, a gente não entendia isso. Mas a partir do momento que a vontade do Senhor, por meio de um servo ou de uma serva, um discípulo ou uma discípula, um propagador, né, do reino restaurado chegou até mim, até você, o que aconteceu? Nós, ao abrirmos os nossos ouvidos, ao ouvirmos aquela mensagem, olha quem nós somos, olha o que Deus tem feito na nossa vida e quem nós éramos. O entendimento que nós tínhamos antes do Evangelho e o entendimento que nós temos hoje, mediante todos os estudos, todo esse alimento espiritual que temos recebido, né? E olha o privilégio que nós temos. Então, esses homens estavam na mesma situação que eu e você antes de conhecer a palavra. Só que agora, frente a frente com Jesus, ao ligar o último ponto, eles obtiveram, versículo 45, a compreensão correta. Eles tiveram entendimento a respeito do quê? A respeito das Escrituras. E olha o que Jesus continua no versículo 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E a gente vai ver que essa vai ser uma das principais expressões usadas por eles lá no primeiro século. A ideia da morte, sepultamento e ressurreição. Se você parar para pensar, todas as vezes que nós nos reunimos no primeiro dia da semana, em um dos atos que nós celebramos, está um momento que a gente celebra a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Qual é esse momento? A ceia do Senhor, né? Que é bem enfático, né? Uma das partes que eu acho mais assim fascinante, quando lá no capítulo 11, versículo 26, deixa eu abrir aqui para eu não errar na hora da citação, 11, 26, quando ele diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pera lá, mas ele não morreu? E se você vê a esperança que nós temos nessa citação de 1 Coríntios 11, 26, porque ele diz que o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, significa que ele não está mais morto, ele está vivo, e não só vivo, como ele vai vir e buscar a quem? Aqueles que estão debaixo da sua restauração. Por isso que nós temos que ter a compreensão da importância da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E viver isso não só no momento que estamos celebrando a ceia, mas isso é um marco na nossa vida para mostrar que em Jesus, restaurado como estamos, precisamos de duas coisas: levar a palavra restauradora para aqueles que ainda não têm sobre a sua vida essa palavra. Segundo, continuar zelando e perseverando, eu e você juntos, nessa restauração, para que nada nos abale e nos tire da condição que nós estamos hoje debaixo do sangue de quem? De Jesus. Limpos, restaurados, santificados e unidos. Olha essa beleza, né? Irmãos de várias partes do Brasil, distantes fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo alimento espiritual, orando um pelos outros, exortando uns aos outros, né? Tendo esse momento de felicidade. Lembrei agora, Paulo, lá do livro, né? Voltou, a gente encaminhou o livro para o Paulo Sérgio, aí quando foi 25 dias depois, lá vem o livro batendo na minha porta de novo. Paulo, olha, não chegou o livro, irmão. E aí, 2 dias antes, né, Paulo? O Paulo, ó, irmão, me manda aí a chave, irmão, do livro. Aí eu vou mandar. Aí sabe qual foi o dia que o livro chegou na casa dele? No dia do aniversário dele. Só Deus escrevendo isso, não é não, Paulo? Presente de aniversário, verdade. Olha aí. É verdade. Esse que é o ponto. Então, nós, né, olha a alegria que a gente sente um pelo outro. Pessoalmente, eu nunca vi o Paulo, assim como a irmã Maria Helena, o Renato. O Renato, e às vezes, eu vou ver lá em janeiro, se Deus quiser, na Bahia, lá no Encontro do Nordeste. Mas esse que é o ponto, de a gente poder, olha só essa alegria que a gente tem de compartilhar, de estudar. Isso longe, sabe quem faz isso na nossa vida? É aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou.
Sobre nós repousa o quê? A misericórdia, a justiça, o amor, a irmandade, essa comunhão maravilhosa que nós temos em quem? No Senhor. Por isso que Jesus ele enfatiza, ao abrir o entendimento, ele diz isso, e olha só que ele continua, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Aonde? A todas as nações, começando aonde? Em Jerusalém. Sabe quem foi que inventou o spoiler? Foi o Lucas, porque aqui a gente começa a ver que ele já está adiantando o que ele vai dizer em Atos. Ele já está adiantando, porque ele diz, ó, Jesus fala o que está escrito, ok, aí ele relata, e que o seu nome seja pregado. E olha só, até hoje, eu e você, né, nos colocamos nessa condição de ouvir a palavra, de reconhecer a nossa condição de pecador, né, temos nos arrependido, temos lutado, vencido, caminhado, né, e chegou às nações, chegou a Manaus, os confins da terra do Brasil, né? É Manaus. E aí estamos aqui, estica mais um pouquinho, chega lá em Boa Vista. Aí que está o ponto. Essa é a pregação que precisamos levar. E um ponto, como ele observa, que eu até brinquei, porque a gente vai ver lá aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? O Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aí começa em Jerusalém e termina onde? Aos confins da terra. A gente vai ver que é justamente essa amplitude do que Jesus está acabando de falar aqui para eles. No caso, Lucas vai trabalhar uma outra ideia, mas dando continuidade a isso que Jesus diz. E ele vai fazer isso aonde? Em todas as nações, a partir de Jerusalém. E olha só qual é o papel desses homens. E como nós temos aprendido, não adianta só a gente ouvir, saber que Jesus é o restaurador de Israel, mas eu e você somos propagadores do reino restaurado. E olha que Jesus diz que tudo isso, versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Uma das palavras que a gente vai perceber sendo bem usual no livro de Atos, né, na vida dos propagadores do reino restaurado, é ser testemunha. É testemunha. E esse que é o ponto. Testemunha aonde? De Jerusalém até os confins da terra. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Olha só aquele texto que eu falei com vocês, lá de 1 João, abra comigo, segura aqui, capítulo 24 de Lucas. Vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem encontrou, leia para a gente, por favor. João Evangelho, desculpem, João a primeira carta de João, me perdoem. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha as palavras lá que João vai escrever ali mais ou menos em meados do ano 85, início de 90, ao escrever aos irmãos, né, uma cartinha universal. 1 João 1, 1 e 2. Quem encontrou, lê para a gente, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nós foi manifestada. Olha só. E eles tomaram um susto mesmo quando a vida estava entre eles, porque a vida chegou e disse, a paz seja convosco. O coração deles quase pula pela boca, literalmente, né? De espantados, de atemorizados. Mas olha as palavras de João na sua cartinha. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, com os nossos próprios olhos que contemplamos, e as nossas mãos apalparam o quê? O verbo da vida. Com certeza aquela situação, aqui está a minha mão, apalpai, veem vocês mesmos, está aqui os meus pés, vejam, né? Ninguém disse, eles viram, ou seja, eles foram testemunhas, como ele diz no versículo 2, e a vida se manifestou e a temos visto, e dela damos testemunho. Versículo 2. E vô-lo anunciamos o quê?
a vida eterna. Olha um ponto importante. Então, isso foi marcante na vida deles. Isso foi extremamente marcante. Diga, Afonso. Irmão, desculpa te interromper, mas a gente vê aí sobre a restauração do reino, onde nós vemos pessoas que andavam com Jesus aí 24 horas por dia, viam coisas que só Jesus podia fazer, ou seja, estar restaurando. Depois, no finalzinho, eu acho que você vai falar, são as mesmas pessoas que estavam antes. Porém, agora eles estavam entendendo sobre a restauração do reino e com uma grande alegria. Eu sempre falo para as pessoas que se a gente pegasse a vida, eu pelo menos, é só por Cristo, só pela restauração, por essa restauração em que Ele transforma uma pessoa. Então, a gente precisa realmente ser essa testemunha viva de que Jesus tem o poder de restaurar. E isso é muito importante para nós. Desculpa interromper, mas não, só para ilustrar irmão, sobre que a restauração do cristão é importante. E ela só vai terminar mesmo na vinda de Cristo. Sim, sim. Obrigado, mano. E muito obrigado pela participação. Olha um outro trecho. Me fez lembrar aqui também lá de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Um outro trecho bem interessante. Se você quiser anotar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quando Pedro está trabalhando aquele contexto, como a gente já estudou com Enio, quando a igreja ele está preparando a igreja para a perseguição que vai surgir no meio dela. E aí olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos temos dado a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ninguém disse, ninguém falou, eles viram. E é justamente esse ponto que a gente está observando aqui no final de Lucas, que nós podemos perceber o entendimento deles a respeito de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Lembra lá também em Atos, quando diz, como podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Não tem como a gente vai acompanhar em Atos, porque a partir desse momento, a vida desses homens, como o Afonso bem colocou, eles foram restaurados. Ele não vai ser mais um pescador. O outro já não vai ser mais um cobrador de impostos. Não vai. Não seria. Se Judas não tivesse feito o que fez, ele não seria mais um tesoureiro, ele não seria mais uma pessoa na condição que ele estava. Ou seja, esses homens agora saíram da situação que eles estavam e estão o quê? De uma maneira restaurada, sabendo que o propósito deles agora não é mais se apegar com situações que não estejam voltadas para a restauração do reino. Lembra, fazendo uma citação rápida de Atos, lá no capítulo 6, quando as viúvas helenistas elas estão assim sendo deixadas de lado no servir das mesas, o que esses homens que tiveram a responsabilidade de receber a palavra e anunciar? Olha, nós não podemos abandonar o ministério da palavra e do quê? Da oração, para servir as mesas, porque esse não era o propósito. Lembra? Jesus havia chamado para que eles fossem propagadores. Olha o foco, olha o entendimento que eles tiveram, como a gente vai observar no livro de Atos. Por quê? Porque Jesus, no versículo 48, está dizendo, vós sois testemunha dessas coisas. O que eles precisam fazer? Falar. O que eles precisam fazer? É anunciar. O que eles precisam fazer? É testemunhar, detalhe por detalhe, que eles haviam ouvido, visto, no ministério de quem? De Jesus. E Jesus continua, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aqui ele não vai detalhar qual é a promessa, mas na primeira aula, lá no capítulo 1, a gente vai observar que promessa é essa, que é a promessa do quê? Do Espírito Santo, em receber o batismo, receber o Espírito Santo na realidade, sobre eles, como ele fala muito bem lá no capítulo 13 até o capítulo 17 de João, que ele fala que o Espírito da verdade vai fazer com que eles conheçam e
falem. Eles vão receber o Consolador, e o Consolador vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, olha só, o que Deus vai fazer pela vida desses homens. E aí, por isso, 49 na segunda metade, permanecei, pois, na cidade, até que do alto, olha só, de onde Jesus disse que havia o Espírito Santo, num desses trechos de João 13 até o 17, ele diz, o Espírito, né? O Espírito que vem de quem? Vem do Pai, ou seja, vem do alto, e sejais revestidos do quê? De poder. E é justamente o que a gente vai ouvir lá no versículo 8, né? No capítulo 1, versículo 8, lá que resume todo o livro de Atos, dentro daquela a ideia de Jerusalém até os confins da terra. E aí, versículo 50, para a gente já ir finalizando aqui, então os levou para onde? Para Betânia. Erguendo as mãos, os abençoou. E essa bênção, ela era extremamente importante. Eu entendo assim, como o Enio costuma falar, né? Os irmãos já devem ter ouvido, ele estava passando o bastão. Eles recebem a bênção, por quê? Porque a partir do momento que Jesus ele ascende aos céus, de quem é a responsabilidade? Aonde que vai ficar a responsabilidade? E aí esses 11, depois junta Matias, e depois aquele grupo maior começam a propagar o evangelho, e essas pessoas que vão sendo recebendo, vão sendo restauradas, vão tomando sobre eles o quê? A responsabilidade de quê? De propagar o evangelho. E aí a gente chega no Brasil, lá em Salvador, em várias partes do Brasil, Rio Grande do Sul, Amazonas, São Paulo, lá no Ceará, né, irmã Giane? Aí em Campinas, e aí a gente olha sobre os nossos ombros hoje, como a gente tem aprendido, de quem é a responsabilidade hoje? Minha e sua. Hoje, eu e você, como aprendemos no Evangelho de Lucas, somos aqueles que são propagadores do reino restaurado. Precisamos levar essa palavra. Jesus os abençoa, ele passa o bastão, e é com vocês. E o que ele faz? Ele sobe. Né? Versículo 51, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, olha lá, ele, puxa vida, Jesus agora passou o bastão, o que a gente vai fazer? Então eles, adorando-o, voltando para Jerusalém, tomados de júbilo. Cadê o medo? Cadê o pânico? Cadê a surpresa, a perturbação? Cadê a dúvida? Aí a incredulidade. Acabou. Sabe por quê? Porque como o Enio bem trabalhou com a gente desde o princípio dessa epístola, né? desse evangelho, Jesus é o restaurador do reino a Israel. Jesus restaurou a Pedro, a Tiago, a João, a André, a Bartolomeu, a Mateus. Deus tem restaurado cada um de nós. E nós precisamos, com alegria, satisfação, nos alimentarmos dia a dia, sermos edificados e realmente aprender de acordo com aquilo que Deus ensina por meio da sua Escritura, para que eu e você, com grande júbilo, tomados de alegria, sabe por quê? Porque se um dia estávamos afundados na lama do pecado, hoje nós estamos libertos, né? E não fazemos parte dessa realidade física, mas sim da realidade espiritual aguardada para quem? Para cada um de nós. E para aqueles que nós levarmos a palavra e que de coração sincero, de mente aberta, recebam esse evangelho, reconheçam a sua responsabilidade e tomem para si, né, o senhorio de Jesus e se permitam ser restaurados dia a dia, para deixar de lado a incredulidade, a desconfiança, a falta de esperança, o temor, esquecer as situações políticas do nosso país, porque Jesus está acima de qualquer coisa, e se ele venceu a morte, por que nós somos incapazes de sucumbir a esse tipo de coisa? Não somos, precisamos confiar nele. O nosso futuro, a nossa esperança, o nosso galardão está na mão daqueles que disse as seguintes palavras: vede as minhas mãos, vede os meus pés, que eu sou mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus morreu, Jesus foi sepultado,
mas Jesus ressuscitou. Ressuscitou para restaurar você, a mim e todos aqueles, sejam da nossa família, sejam da nossa vizinhança, seja onde eu e você estivermos. O poder de Jesus foi concedido a mim e a você, para que possamos levar este poder para restaurar a vida de quem? De outras pessoas. Então, meus irmãos, eu e você, restaurados no Senhor, temos uma ferramenta poderosa para o nosso alimento espiritual, mas, acima de tudo, para nos mantermos firmes no chamado de Jesus, mas propagarmos para outras pessoas o quê? A restauração. Para que onde houver incredulidade, haja fé. Aonde não tiver a certeza de vida, haja confiança e esperança na vida eterna. Aonde haver desânimo, Jesus possa trazer alegria. Aonde as pessoas estão dizendo que não há justiça, nós possamos levar a justiça do Senhor e que as pessoas entendam, assim como eu e você entende, que a nossa justiça não depende da justiça dos homens. A nossa justiça, ela está na justiça do Senhor. E se é para sofrer, vamos sofrer juntos. Mas se é para rir, que a gente possa compartilhar, regozijar todos juntos. Se uma parte, se um dedinho estiver sofrendo, que todas as outras partes se juntem para que aquele momento de sofrimento ele seja temporário, mas que a alegria do Senhor, como diz o próprio Salmo, ela venha por onde? Ela venha pela manhã, e nós possamos realmente reconhecer como é valioso nós, eu e você, estarmos debaixo da restauração de Jesus, e como é importante, tomados de alegria, levar essa palavra para aqueles que não têm a alegria sincera do Senhor, não têm a reconciliação, não têm a restauração de Cristo, que possamos realmente fazer com que esses 51 dias que eu e você aqui degustamos, né, aprendemos, nos alimentamos desse evangelho maravilhoso, que foi nos trazido pelo irmão Enio. E aí eu dei na parte final essa continuidade, que possamos realmente reler, ler, mas acima de tudo, perseverar. Jesus diz lá em João que no mundo passais por aflição, e a gente passa todos os dias, mas o que é que a gente precisa ter? Bom ânimo, porque se ele venceu, nós também vamos vencer. Se não nesta terra, na glória por vir, tá bom? Muito obrigado a todos. Irmão João Verdun, algum comentário ou pergunta? Amado, bom lembrar da missão que Jesus nos incumbiu, né? Muito bom. Que ele orou lá em João 17, 20, né? Que não ora só por eles, mas por todos aqueles que trazerem a mensagem que eles vão ouvir, né? Então, ali no 45, né, que Deus abre o entendimento deles, e tanto tempo eles juntos, né? Então, como é importante orar também para que depois do batismo a gente reconheça a nossa missão e pedir para que sempre, cada oração, que Deus nos dê um bom entendimento em tudo da nossa missão, nas coisas que a gente vai vendo, cada luta, né? Para a gente ser vencedor e trazer trabalhadores para essa seara que é tão grande, né? Amém, irmão, é isso mesmo. É um versículo que a gente costuma usar bastante, né? Que ele vai trabalhar a ideia da unidade. Para muitas pessoas, às vezes pregam a ideia da unidade a todo mundo junto. Por exemplo, aqui, nós não estamos juntos fisicamente falando, mas eu e você estamos unidos através do quê? Da palavra, do Espírito, né? Porque o próprio Espírito, como a gente vê lá em 2 Pedro, né, naquele texto que a gente leu do 16 ao 21, isso aqui é fruto do trabalho de quem? De Deus através do Espírito Santo. Então, ele habita em você, ele habita em mim, mas nós somos alimentados mediante a obra do Espírito, que é o quê? Que é a palavra. Muito agradecido, irmão João Verdun. Mais alguém, alguma pergunta ou comentário antes da nossa oração final? Deus abençoe você, Alessandro. Obrigado, irmã. Graças a Deus. Eu devo tudo a ele. E assim, eu fico feliz, né, de a gente ter esse momento, de a gente poder se edificar e aprender um com os outros. Isso é muito gratificante. Bom, Alessandro, boa Oi, noite. você, uma boa noite. Parabéns. Muito, muito bom o seu final aí. Você deixou bem claro que nós temos uma obrigação e que cada dia nós temos que aprender. E nessa restauração, ela tem que trazer para nós uma configuração diária da nossa pessoa, de nossos espíritos. Diária, nós temos que olhar para dentro de nós e fazer uma reconfiguração nossa, porque se nós pecamos todos os dias, nós temos que começar a diminuir nossos pecados. No final do dia, nós temos que rever todo dia
tudo que está em volta da gente. Então, você deixou uma grande mensagem aí que nós devemos, daqui para frente, levar na prática. Por exemplo, a harmonia entre os cristãos, a harmonia entre os membros da igreja, a harmonia. Essas harmonias que você falou aí, tudo aí, está inclusa a harmonia. Nós precisamos ter harmonia entre nós, nas igrejas. Eu tive agora eu estou fora de Manaus, eu estive aí em Campinas com o irmão Barbosa, e nós estávamos comentando muito sobre essa falta de harmonia que está tendo no Brasil todo, né? Nós precisamos ser mais crentes, vamos dizer assim, ser mais irmãos, entendeu? Ser mais irmãos. Essa é a sua mensagem, essa ideia, né? Precisamos ser mais humanos, precisamos ser... É isso que Jesus deixou para nós, né? Então, todo dia nós temos que reconfigurar, ver onde nós estamos ainda pecando, né? Onde nós estamos errando ainda, que o erro ainda continua porque nós somos seres humanos, estamos aqui, tá? Então, nós somos restaurados, mas nós ainda temos erros que precisamos consertar diariamente, né? Foi muito bom teu final, teu fechamento, que dá essa mensagem. Então, eu penso assim, né? Que todo dia nós temos que reconfigurar, não ficar só com essa sensibilidade boa que você deixou aí, muito linda mesmo, que você deixou a sua mensagem, e amanhã esquecer, né? Nós temos que manter esse entendimento, para que possamos realmente trabalhar mais em cima das almas, que tem muitas precisando de nós, precisando ser restaurada, tem muitas, você sabe disso, né? Então, parabéns pelo seu fechamento aí. É isso que eu tenho que dizer, sabe? Precisamos colocar em prática, porque se nós não colocarmos em prática, não vai adiantar nada. A nossa linda estudo e tal, todo dia, mas só vai ficar com a gente? Não. Vamos colocar em prática. Tá bom? E é uma das coisas que o Enio trabalha, né? A gente pode ver em todas as aulas, quando ele fala, né, sobre o estudo do contexto, não adianta a gente ter esse alimento se aquilo não se tornar em prática, no sentido da edificação da igreja, do crescimento, do nosso própria prática, para o nosso crescimento espiritual, né? E levar isso para os irmãos e para aqueles que não conhecem, né? Até inclusive, irmão Alessandro, nós precisamos, foi muito bom, foi lindo mesmo, precisamos ter uma reflexão nas nossas próprias... melhorar, podemos... tem muita coisa para a gente fazer, não é? Muito bom, nós temos que fazer um intercâmbio das congregações, dos estados, dos municípios. Esse trabalho online é uma maravilha. Foi uma das coisas que a pandemia, a única coisa eu acho que ela deixou de bom, aí foi esse intercâmbio, onde nós pudemos aprender. Ainda agora eu tive uma aula com o irmão Neves, lá sobre as orações, maravilha. Então, são essas coisas que a gente não tem que perder, mas uma coisa eu peço, nós temos que colocar isso em prática. Se nós não colocarmos em prática, não vai adiantar nada. Não vou ser um doutorado, um expert em tudo isso, se eu não colocar em prática, não vai servir para nada. Obrigado, Alessandro. Parabéns. Obrigado, graças a Deus, irmão. Lembrando, próxima quinta-feira, rapidinho, Renato, quinta-feira que vem, a gente vai iniciar a aula introdutória com Enio, né? E aí, no capítulo 1, eu já vou puxar o trem de Atos. Então, próxima semana o Enio vai fazer a aula introdutória, combinei com ele, já tem algumas semanas, já confirmei. E aí, quinta-feira que vem, ele vai fazer o contexto teológico, né, histórico de Atos. E aí, na aula posterior, eu já vou começar a puxar o primeiro capítulo de Atos, tá bom? Diga, Renato, Geisa. Boa noite. É que eu estava aqui olhando, meu irmão, no versículo 45, né? Uma excelente aula, excelente estudo, e que o Senhor continue abrindo o seu entendimento
para as Escrituras, para assim estar passando para a gente, nos ensinando. Cada vez Amém. mais, meu irmão, persevere. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, vou passar para o irmão Aníbal, para nos conduzir com a oração final. Irmão Alessandro, parabéns Pois. pelo trabalho sendo feito. A gente fica muito feliz quando nós vemos homens aí pregando, ensinando. É muito bom, viu? Que Deus continue te dando sabedoria e que essa sabedoria venha a ser ao serviço de Deus enquanto nós estamos aqui, né? Então, que Deus dê muitos anos de vida aí e que você aprenda e venha nos ensinar, viu? Graças Isso é a muito Deus. bom. Graças a Deus. O Enio, né? Agradecer ao Enio, né? O Enio que começou isso aí quando o Enio, o Sandro já segura as pontas aqui. Não tenho estudo, aí ele dizia, tu segura aí as pontas, nego. Eu digo, deixa comigo. Olha, vai ser o mês todinho. Não, deixe comigo. E aí a gente está aqui, graças a Deus. Aí tu deu uma de Nós temos um Timóteo. trabalho aqui de dita, né? Aham. Então, aí por isso que é bom ter pessoas que dê continuidade dentro do livro, isso é muito importante, Sim. é o que nós precisamos. Então, é maravilhoso isso daí. É muito bom. O Chaves está com a mão suspensa lá. Diga lá, Chaves, estou lhe vendo. Diga, Chaves. É interessante, né? Assim, como o Azemar foi bem enfático, né? Mas acredito eu que a restauração ela é individual, tanto quanto a praticidade. Cortou, Chaves. Ela é individual, ela precisa partir, né? Que ela possa ter efeito coletivo. E Jesus, ele restaura a pessoa que se chamou, Iscariotes não se permitiu ser restaurado, mas Pedro permitiu-se ser restaurado. E tanto que, ao permitir-se ser restaurado, a praticidade é o resultado de nós hoje. Então, assim, como o Azemar muito falou, né, precisa praticar, é verdade, mas Cortou, Chaves. Está dos dados móveis. Depois a gente conversa, Chaves. Mas só para a gente fechar, passar aqui para o irmão Aníbal. Irmão Aníbal, com o senhor, já está com o microfone aberto. Com você, vamos irmão. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Graças te damos, Deus Pai, pela oportunidade, o privilégio, Deus Pai, estarmos contigo em oração. Nesse momento, Deus Pai, lembramos do irmão da Ivaneide, que está acamado, o Evandro, que Deus dê a saúde, que possa sarar a enfermidade dele. Pai, também estamos te pedindo, em favor, deste estudo que está sendo da restauração do livro de Lucas. Pai, abençoe o irmão Sandro, que tanto se dedicou, que tanto se dedica ao ensino, por todos nós que estamos online, Deus Pai. Abençoa cada um de nós, que possamos aprender, reconhecer as bênçãos do Senhor. Pai, crie em nós um coração puro, uma fé inabalável. Não deixe nós cairmos em tentação. Livra, Deus Pai, de todos os males. Pai, esteja com todos nós que estamos online aqui, aprendendo desse irmão tanto dedicado que tem trazido a nós o conhecimento da Tua palavra. Pai, rogamos por isso e te pedimos em nome do Teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Aníbal. Obrigado, Alessandro. Obrigada, Sandro. Boa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus a todos, Aníbal. Dona Jovina.